O mendigo foi expulso pelo gerente, mas quando descobriu quem era, ele caiu em lágrimas. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No Hotel Carvalho Real, o tapete vermelho se estendia da porta de entrada até o grande portão, onde centenas de convidados ilustres chegavam em fila. Havia transmissão ao vivo, repórteres se empurrando, taças de champanhe transbordando. Mas, no meio daquela multidão elegante, surgiu uma figura estranha. Uma senhora idosa. Esquelética, trêmula, vestindo um manto rasgado. Seus cabelos prateados estavam despenteados, o rosto deformado por um inchaço avermelhado que puxava um dos lados da face. Ela segurava um caixote de madeira gasto, selado com fita adesiva, apertado contra o peito como um tesouro. A cada passo, ela soltava uma tosse seca, o som áspero de sua respiração se destacando no meio das risadas refinadas. Saia da frente, gritou uma mulher de óculos escuros, recuando como se tivesse visto uma praga. Meu Deus, ela está sangrando pela boca. Sangue? Chama a segurança. 2 homens de terno preto saíram imediatamente. Um deles, alto, também de óculos escuros e com fone no ouvido, puxou a senhora. Ei, velha, o que está fazendo aqui? Vai incomodar em outro lugar. A senhora balançou a cabeça, sem conseguir respirar direito. Eu preciso ver o Juliano e o gerente e eu tenho algo importante. O gerente Juliano não atende mendigos, zombou o outro, empurrando-a com mais força. Esperem. Uma voz masculina, grave e fria se fez ouvir. A multidão imediatamente se abriu. Surgiu no saguão Juliano Ribeiro, o homem conhecido como o melhor gerente hoteleiro de São Paulo. Vestia um terno italiano preto, gravata vermelho sangue, cabelo penteado para trás, olhar gelado. Ao seu lado estavam Lúcia Mendes, responsável pela comunicação, e o Sr. Matheus Rocha, maior acionista do hotel. Juliano se aproximou, observando a senhora dos pés à cabeça como se ela fosse uma criatura inferior. Quem é você? Perguntou, sem mover os lábios. Eu me chamo Manuela, e vim falar sobre a criança. Amélia. O nome Manuela o fez Juliano franzir a testa por um instante. Mas logo ele balançou a cabeça e soltou uma risada sarcástica. Desculpe, disse Juliano, com um gesto de desprezo. Eu não recebo lixo aqui. Juliano, e é você mesmo, e eu criei sua filha, e por 5 anos, e se eu morrer, ela também morre, e a voz da senhora se rompeu, como um grito abafado. Lúcia franziu a testa, o que está acontecendo? Isso está sendo filmado? O senhor Matheus suspirou. Juliano, resolva isso. É o dia da inauguração. Não podemos deixar esse tipo de sujeira arruinar a imagem do hotel. Juliano assentiu. Tirem essa mulher daqui. O mais longe possível. Os 2 seguranças agarraram os braços de Manuela. Ela tossia violentamente, quase deixando cair a caixa de madeira, que segurou com esforço enquanto cambaleava. Não. Escutem. A criança e ela não tem luz. Ela só vive na escuridão. Eu imploro, e ela é sua filha, Juliano Ribeiro. Chega, gritou Juliano. Expulsem essa mulher. Um dos seguranças gritou, já mandei você sumir, sua surda. De repente, um deles a empurrou com força. Manuela cambaleou e caiu nos degraus de mármore. Sua cabeça bateu numa quina. Sangue começou a escorrer pelo canto da boca. Todos recuaram ou alguns convidados sacaram seus celulares e começaram a gravar, como se fosse um espetáculo. Meu Deus, ela está ferida, comentou uma mulher entre os convidados. Cale a boca, retrucou Lúcia. Ela caiu sozinha. Ninguém tocou nela. O senhor Matheus puxou Juliano discretamente e falou baixo, e não deixe a imprensa saber disso. Limpe tudo antes que os jornalistas sintam o cheiro de sangue. Juliano virou-se para um dos seguranças. Ligue para o Alonso. Traga o carro e limpe isso imediatamente. O segurança assentiu. Sim, senhor. Manuela continuava caída, encolhida, abraçada à caixa de madeira.
Seus olhos opacos estavam fixos na porta do hotel. Ela murmurava, a voz trêmula como uma brisa. Luz, e deem luz para a menina, e por favor. Ninguém escutou. Ou, talvez, ninguém quis escutar. Um pequeno caminhão da equipe de limpeza urbana parou rapidamente na calçada. Um homem de uniforme verde, com o crachá escrito Rafael, desceu e franziu a testa ao ver a cena. O que aconteceu aqui? Por que essa senhora está sangrando? O segurança deu de ombros e tropeçou. Não tem nada a ver com o hotel. Só faça a sua parte. Rafael se aproximou e viu que Manuela ainda segurava firme a caixa. Senhora, e a senhora está bem? Ele se agachou, tocando levemente seu ombro. Não pegue a caixa, e dentro dela está a verdade, e está a vida, e ela sussurrou antes de desmaiar. Senhora Lúcia, disse Rafael, voltando-se para ela. Não podemos tratar uma pessoa como lixo. Ela precisa de socorro. Lúcia cruzou os braços, e você sabe quem ela é? Uma velha louca que vive rondando feiras. Tem tuberculose, talvez algum distúrbio mental. Seja quem for, eu não vou jogar alguém fora como se fosse um saco de lixo, respondeu Rafael com firmeza. Lembre-se de que você é um funcionário terceirizado. Juliano se aproximou, olhando Rafael fixamente. Seu trabalho é limpar. Nada mais. O ar ficou pesado. Rafael cerrou os punhos, como se fosse responder, mas se calou. Ele se agachou, levantou Manuela com cuidado e puxou uma manta velha de seu veículo para cobri-la. A caixa de madeira escapou das mãos dela e caiu no chão de mármore, fazendo um som seco, clac. Juliano se aproximou, deu um leve chute na caixa de madeira para o lado, sem sequer olhar para baixo. Levem essa mulher para outro lugar. E da próxima vez, impeçam criaturas como essa de entrarem no meu hotel. Lúcia assentiu, já pegando o celular para ligar ao departamento de comunicação. Apaguei todos os vídeos desta manhã. Quem postar, será processado. Imediatamente. Rafael voltou, carregando Dona Manuela até o veículo. Por um instante, seu olhar cruzou a caixa de madeira ainda caída nos degraus. Ele não disse nada, mas se agachou em silêncio, pegou a caixa e a colocou ao lado da senhora. Depois entrou no carro e fechou a porta. O veículo partiu. As pessoas voltaram às taças de champanhe, aos flashes e às risadas animadas. Ninguém percebeu, ou ninguém se importou, que naquela mesma manhã, uma mulher carregando um segredo capaz de incendiar todo o Império Carvalho Real havia sido chutada ao chão. Enquanto o caminhão da equipe de limpeza se afastava do Hotel Carvalho Real, Rafael dirigia devagar pelas ruas arborizadas do bairro Jardins. O vento frio entrava pelas frestas da janela, trazendo um cheiro de mofo. Dona Manuela continuava desacordada, apertando a caixa contra o peito. Rafael lançou um olhar pelo retrovisor, depois ligou a seta e virou numa ruela que levava ao conjunto habitacional antigo onde vivia com a irmã. Camila, ele chamou ao estacionar em frente ao apartamento térreo. A porta se abriu e uma jovem de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, correu até ele. O que foi, mano? Quem é essa? Me ajuda a levá-la para dentro. Ela tá ferida, e parece que não tem para onde ir. Camila franziu a testa ao ver o sangue seco escorrendo do canto da boca da senhora. Você tá maluco, Rafael? E se for tuberculose? A gente pode pegar. Não sei, mas não posso deixá-la morrer na rua, respondeu ele, firme. Eles a ajudaram a entrar. Camila limpou o sangue com cuidado, colocou uma toalha morna sobre o corpo da idosa. Rafael sentou-se ao lado, segurando a caixa de madeira. Você vai abrir? Perguntou Camila. Rafael ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Só para ver se tem algum documento. Se não, como vamos saber para quem ligar? A caixa se abriu com um estalo. Dentro, havia um maço de documentos antigos, algumas fotos, um pendrive e um exame de DNA amarelado, que dizia, Juliano Ribeiro pai biológico, resultado positivo 99,98%.
Junto, uma foto de uma menina encolhida num canto escuro, os olhos grandes refletindo um medo primitivo. Meu Deus, murmurou Camila. Essa é, e a filha do Juliano Ribeiro, disse Rafael, olhando novamente para o exame. Um gemido fraco quebrou o silêncio. Dona Manuela abriu os olhos. Amélia, e a caixa? Calma, senhora. Não pegamos nada, disse Rafael rapidamente. A senhora precisa de um médico. Sem hospital, e eles vão saber, e vão vir me matar, e ela balançava a cabeça desesperada, tossindo forte. Matar? Quem quer matar a senhora? Manuela tremia, olhando para Rafael e Camila com um olhar selvagem. Estela, e a dama da caridade, e é o demônio. Ao mesmo tempo, na zona norte da cidade de São Paulo, entre um terreno isolado cercado por grades de aço e um bosque de pinheiros, ficava o abrigo de caridade Nossa Senhora, elogiado pela mídia como um paraíso para órfãos. A fundadora, Dona Estela Ribeiro, madrasta de Juliano, era considerada um símbolo nacional da filantropia. Estela estava sentada em seu escritório revestido em madeira, segurando uma taça de vinho tinto. Vestia um elegante vestido roxo escuro e colar de pérolas negras. Ao seu lado, o Dr. Gustavo Barbosa, chefe do setor de pesquisas especiais do abrigo. Alguma novidade do hotel? Perguntou Estela, sem se virar. Gustavo abaixou a cabeça. A mulher. Manuela, apareceu. Mas, segundo Juliano, ela já foi contida. Ninguém percebeu. Estela esboçou um leve sorriso. Eu já disse antes, só quero a terra. Nada de sangue. Não gosto de sangue. Sim, senhora. Ela se levantou e caminhou até uma parede coberta de fotos de crianças. Imagens sorridentes, todas usando os uniformes do abrigo. Lá fora, o que as pessoas veem? Um anjo cuidando de órfãos. Gustavo respondeu suavemente. Por dentro, um paraíso da pesquisa biológica. Estela girou nos calcanhares, o olhar cortante. Não. Um inferno da evolução. Gustavo assentiu. Acabamos de receber um novo lote de fármacos do Instituto Nacional de Pesquisa Biológica. Eles querem testar os efeitos do composto R23 sobre o sistema nervoso em formação. Quantas doses? 12. Precisamos de 12 crianças saudáveis, entre 3 e 6 anos. Estela sorriu. A sala B3 tem 11. Pegue mais uma do grupo novo. A menina de cabelo cacheado, Alma, pode usá-la. Sim, senhora. Estela foi até a escrivaninha e abriu uma gaveta secreta. Dentro, pilhas de dossiês espessos e listas de desaparecidos, termos de entrega voluntária assinados por mães desesperadas, enganadas nos hospitais. Num dossiê separado, havia uma foto de Amélia, ainda bebê, embrulhada num cobertor, nos braços de Manuela. Essa menina, é o maior problema, murmurou Estela. Gustavo franziu o senho. Na verdade, nunca chegamos a experimentar nada nela. Estela se virou abruptamente. O que você quer dizer com isso? Quando a menina foi levada para fora em segredo, ela nunca recebeu a injeção inicial. Ou seja, ela não foi afetada pela substância A17 como as outras. É a única com o cérebro completamente intacto. Um silêncio caiu. Estela pousou a taça de vinho sobre a mesa. E a tal Manuela cuidou dela por 5 anos, e sem ser descoberta? Suspeitamos que ela tenha se mudado constantemente. Usou identidade falsa. Sem registro hospitalar. Sem escola. Estela apertou com força os braços da poltrona. Encontrem a menina. E aquela velha também. Se ela sobreviver e falar, tudo vai desmoronar. Há informações de que Manuela tentou contatar uma ex-enfermeira chamada Ana Silva, em Taubaté. Talvez esteja ajudando-a. Mande alguém. Elimine tudo. O olhar de Estela era gélido. Quero tudo que tem a ver com essa menina e apagado do mundo. Enquanto isso, no apartamento de Rafael, Manuela começou a contar, a voz entrecortada como se cada palavra fosse o último suspiro.
Eu sou enfermeira aposentada e trabalhei num abrigo de caridade e achava que estávamos salvando crianças e mais depois e vi os pequenos enlouquecendo, sem dormir, tendo convulsões. Camila perguntou baixinho. O que a senhora viu? Um laboratório, e com cheiro de remédio, luz branca, e choros e arranhões. Tinha criança que mastigava a própria língua, outras achavam que eram pássaros, ou por causa de injeções alucinógenas. Rafael sussurrou. E a Amélia? Era filha de uma mulher e que investigava em segredo, e mais foi assassinada. Encontrei a menina num saco de pano, e dentro havia o exame de DNA, e provando que Juliano é o pai. Juliano sabia? Perguntou Camila. Não. Ou fingia que não. Mas Estela sabia. E ela ordenou, se não puder morrer, faça com que viva como se estivesse morta. Rafael ficou sem palavras. Manuela continuou. Escondi a menina, e no porão, e ensinei-a a viver no silêncio, e a respirar sem fazer barulho, e a falar só quando não houvesse passos por perto. Camila cobriu a boca, os olhos cheios d'água. E por ela, e eu ia à feira, e fingia ser mendiga, e para comprar remédios, papel higiênico, e mais fui xingada, e chutada, e jogaram gelo na minha cabeça. A senhora é uma heroína, disse Rafael. Não, e sou só uma velha, e que não conseguiu salvar ninguém, e só queria, e que a menina visse a luz uma vez, e antes de eu morrer. Ela segurou a mão de Camila. Prometa para mim, e se eu não sobreviver, me entregue aquela caixa, e à pessoa certa, e para que Amélia não vire outra sombra. Naquela noite, o apartamento de Rafael parecia submerso numa escuridão espessa, com apenas uma lâmpada amarela acesa num canto. Camila fervia água para fazer chá de ervas para a tosse de Manuela, enquanto Rafael estava à mesa, copiando cuidadosamente alguns documentos da caixa de madeira para um pendrive de segurança. O que você vai fazer com isso tudo? Perguntou Camila. Mandar pro meu amigo advogado, Tomás Figueiredo. Confio nele. Pelo menos alguém vai guardar uma cópia, caso alguém. E Rafael fez uma pausa, olhando Manuela deitada no sofá. Seja silenciado. Você fala como num filme de conspiração. Camila sorriu tristemente. Não é filme. É o inferno real. E ela tá vivendo dentro dele. Naquele momento, Manuela abriu os olhos e murmurou com dificuldade. Preciso contar a alguém e toda a verdade. Rafael correu até ela. Fique tranquila, estamos gravando tudo. Camila ligou o gravador do celular e o colocou próximo à senhora. Manuela assentiu lentamente. Meu nome completo é Manuela Tavares e fui enfermeira no abrigo de caridade Nossa Senhora, em um lugar que todos acham que é o paraíso e mais por dentro, e é uma criação de humanos. Camila se encolheu. A senhora disse, e criação de humanos? Não apenas criar e experimentar, suspirou Manuela, os olhos vazios. Injetavam drogas, davam água com produtos químicos e monitoravam as reações. Teve criança que ficou 4 dias sem dormir, depois mordeu o próprio dedo até o osso. Rafael perguntou. Quem comandava? Estela Ribeiro e aquela bruxa disfarçada de anjo e forçou a ex-esposa de Juliano a se livrar de provas e depois a moça foi suicidada na banheira. Camila mal conseguiu falar. E depois disso, a senhora adotou a Amélia? Manuela assentiu. Numa tarde. Eu estava de plantão à noite quando ouvi batidas na porta dos fundos do abrigo. Abri e vi um saco de pano encharcado de chuva, ofegante. Dentro estava a menina e junto com um bilhete escrito à mão, fique com ela. Mas fique em silêncio, ou morra. Meu Deus, e murmurou Rafael. No início, pensei em chamar a polícia, continuou Manuela. Mas depois, lembrei que a polícia já tinha ido lá uma vez, e nunca mais voltou. Por que foram comprados? Perguntou Camila. Ou foram ameaçados? Ou os dois? Manuela pigarreou, tossiu algumas vezes e continuou. Eu fugi. Levei a Amélia comigo. Mudava de lugar o tempo todo. Usei a identidade falsa da minha irmã falecida. Sem registros. Sem escola.
Rafael assentiu levemente. E como a senhora conseguiu sobreviver? Manuela deu uma risada seca. Mendigando. Me disfarçava toda semana. Usava peruca. Passava cinza no rosto. Teve vez que fingi ser muda. Só para conseguir dinheiro para comprar xarope, papel higiênico e pão embolorado para Amélia. Camila fungou. E a menina, e como está agora? Está dormindo no porão. Embaixo de camadas de isolamento acústico. Ensinei a ela que deve ficar em silêncio ao ouvir passos. Não pode chorar. Não pode cantar. Não pode rir. Manuela apertou os lábios, os olhos úmidos. Ela me perguntou. Vovó, eu sou gente? A frase perfurou os corações de Rafael e Camila. Meu Deus, e Camila soltou a mão e quase deixou cair o copo d'água. Ela devia estar aprendendo a desenhar, a cantar, a brincar no escorregador como qualquer criança, e Manuela disse, com a voz embargada. Mas só sabe se esconder. Só sabe ouvir o som do meu coração para ter certeza de que ainda está viva. Rafael disse baixinho. Não. A senhora fez o melhor que podia. Manuela olhou fixamente para ele. Não é o bastante. Eu quero expor a verdade. Quero que Juliano saiba que ela existe. Quero ver Estela diante de um tribunal. Mas toda vez que penso em sair da sombra e ouço aquelas ameaças. Que tipo de ameaças? Perguntou Camila. Manuela tirou um celular antigo do bolso e abriu uma gravação. Uma voz masculina, rouca e ameaçadora dizia. Você é a última brecha. Se essa menina aparecer, eu vou te queimar viva. Meu Deus! Camila tapou a boca com as mãos. Rafael cerrou os dentes. Eles não vão parar. Manuela sorriu com amargura. Eles só vão parar quando virem meu corpo enterrado. Rafael murmurou. A senhora precisa sair daqui. Não dá mais tempo, Manuela balançou a cabeça. Eu os ouvi. Eles descobriram que eu não morri no hotel. Esta noite, e eles virão. Camila empalideceu. Vamos chamar a polícia. Não adianta. Eles têm gente lá dentro. Acreditem, eu sobrevivi a cada ligação grampeada, a cada passo do lado de fora da janela às 2 da manhã. Rafael segurou firme os ombros da senhora. Então o que fazemos? Manuela tirou um papel do sutiã. Este é o endereço do cemitério onde minha filha foi queimada por engano. Estela mandou forjar um acidente, depois cremou outro corpo para encobrir tudo. Eu vou até lá. Quero ver minha menina uma última vez. E se eu tiver que morrer e que seja ao lado da minha filha de sangue? Camila chorava. Não. A senhora não pode ir sozinha. Preciso ir. E quero levar esta caixa de madeira até a porta do hotel mais uma vez. Se Juliano me rejeitar, então vou morrer na soleira da casa dele. Para que ele nunca escape dos olhos da própria filha. Rafael assentiu. Nós iremos com a senhora. A senhora não está sozinha. Manuela balançou a cabeça. Se vocês forem comigo, também vão morrer. Eu já vivi demais. Mas vocês ainda são jovens. Prometam, e se eu não voltar, o protejam Amélia. Levem ela até a luz. O silêncio tomou conta do cômodo. Lá fora, o vento começou a uivar. Como um presságio da longa noite que se aproximava. O porão do apartamento número 15 da rua São Bento era isolado do mundo exterior por 3 camadas de proteção, uma porta de ferro, uma porta de madeira grossa e uma cortina acústica selada com fita de espuma. Não havia janelas, nem vento, nem um fiapo de luz natural. Apenas uma lâmpada amarela fraca lançava sombra nas paredes manchadas. No canto da parede, um colchão fino estava encostado no chão. Ao lado, uma caixa de leite vazia, um ursinho de pelúcia com uma orelha rasgada e uma pilha de gibis tão desbotados que as letras já não podiam ser lidas. Amélia, uma garotinha de 5 anos, estava sentada com os joelhos encolhidos, abraçando o ursinho.
Seus cabelos castanhos estavam embaraçados, os olhos fundos por falta de sono. Suas mãos pequenas seguravam firme a caixa de leite como se aquilo fosse sua última âncora de vida. Um leve clique soou quando a porta do porão se entreabriu. A menina se encolheu mais, recuando até o canto da parede, com os lábios tremendo. Sou eu, minha luz, e sua vovó da luz está aqui, e a voz de Manuela soou como um sussurro. Amélia não respondeu. Seus olhos fixavam o escuro à sua frente. Manuela entrou, tossindo com força algumas vezes, depois se sentou ao lado da menina. Estendeu a mão, mas Amélia continuou retraída. Você ouviu os passos? Agora há pouco. No andar de cima, sussurrou a menina. Está tudo bem. São amigos da vovó. Rafael e Camila. Eles são boas pessoas. Amélia balançou a cabeça. Não existem pessoas boas. Só pessoas, e que não me assustam. Manuela pousou a mão sobre a cabeça da menina e acariciou seus cabelos. Me perdoa, e por não conseguir te dar um lugar claro. Um quarto com janela. Com pipa. Com som de piano. Amélia ergueu o rosto. Seus olhos redondos, infantis, estavam cheios de um medo antigo. Vovó, e eu sou gente? Manuela congelou. Por que você pergunta isso, meu amor? Porque eu nunca saí lá fora. Não posso falar. Não posso rir. Não posso chamar ninguém de mãe ou pai. Só vejo a senhora e a escuridão. A velha a apertou forte contra o peito, com a voz embargada. Você é humana. É tão humana quanto eu, quanto qualquer outra pessoa. Você merece ter o céu, o sol, os braços dos seus pais. Amélia sussurrou. Então por que eu vivo como um fantasma? Manuela começou a chorar. Porque eu fugi. Porque lá fora há pessoas que querem transformar você em algo que não é mais humano. Eles são os que mataram minha mãe? Amélia perguntou, com uma voz baixa como o sussurro do vento. Manuela assentiu levemente. Sim. Sua mãe foi corajosa. Ela descobriu os segredos do abrigo. Queria revelar tudo, mas eles não permitiram. E eles vão me matar se souberem que estou viva? Sim. Mas eu não vou deixar. Eu prometi para sua mãe. Silêncio por um longo tempo. A luz amarela projetava a sombra das duas na parede mofada. Manuela entregou para a menina uma presilha velha de plástico em forma de borboleta. Comprei isso com o primeiro dinheiro que mendiguei. Foi quando você aprendeu a dizer meu nome. Amélia sorriu, fraca. Eu lembro. A senhora disse, da gente não tem nada, mas temos uma outra. Isso mesmo. De repente, a porta do andar de cima se abriu. Passos apressados ecoaram. Camila gritou lá de cima. Dona Manuela. A polícia. 2 homens à paisana. Disseram que é para fazer verificação de moradores. O rosto de Manuela empalideceu. Droga, e eles nos rastrearam. Amélia se assustou. Eu tenho que me esconder? Não, e não, meu amor. Eu vou falar com eles. Fique aqui. Não abra a porta por nada. Só se ouvir a vovó cantar a música Estrela do Céu, e lembra? Amélia assentiu. Lembro. Manuela beijou sua testa, levantou-se. As mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. Subiu as escadas com o coração acelerado. 2 homens estavam na porta. Um alto e magro, cabelo penteado com precisão, olhos que varriam o ambiente sem piscar. O outro, mais baixo, segurava uma pasta. Boa noite, disse o mais baixo. Sou o agente Heitor Lima, este é meu colega Tiago Moreira. Temos ordem de verificar esta área por suspeita de ocultação de menor. Camila tentou manter a calma. Não estamos escondendo ninguém. Este é um apartamento alugado legalmente, com documentação. Você é o que de Rafael Santos? Irmã.
Onde ele está? Foi ao mercado. Heitor olhou ao redor. Há uma idosa morando aqui também, não? Manuela se aproximou. Sou eu. Tiago a analisou com atenção. Recebemos denúncias de que a senhora já causou transtornos em locais públicos. Inclusive um incidente no Hotel Carvalho Real? Manuela riu secamente. Só fui procurar o pai de uma criança. Heitor perguntou. E essa criança está onde? Manuela olhou fixamente para ele. Não está mais aqui. Ela se foi. Tem a certidão de óbito? Não. Tiago interrompeu. Então terá que nos acompanhar até a delegacia. Precisamos esclarecer algumas coisas. Camila se apressou. Mas ela está doente, tem tuberculose. Não pode se locomover. Temos veículo, disse Heitor, sinalizando para fora da porta. Manuela sussurrou. Chegou a hora. Virando-se para Camila, disse baixinho. Cante. Cante para que ela saiba que não pode abrir a porta. Camila começou a cantar o Estrela do Céu, a voz trêmula. Tiago franziu a testa. O que está fazendo? Consolando alguém que está à beira da morte, respondeu Camila, fria. Lá embaixo, no porão, Amélia ouvia cada palavra da canção. Ela apertava o ursinho contra o peito, com lágrimas escorrendo em silêncio. Após levarem Manuela, Camila trancou a porta com todas as trancas e caiu em prantos. Rafael chegou em casa e, ao saber do ocorrido, estremeceu de raiva. Eles eram mesmo policiais? E ele gritou. Camila balançou a cabeça. Não sei. Não mostraram crachá. Não tinham mandado. Acho que são da Estela. Rafael cerrou os punhos, sussurrando entre os dentes. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Manuela foi levada pelos dois homens à paisana, mas não entrou em viatura alguma. O veículo que usaram era uma van velha, a placa coberta de sujeira, sem qualquer identificação oficial. Eles não fizeram perguntas, não disseram uma palavra. Durante todo o trajeto, Manuela só ouvia o vento gelado passando pelas frestas da ventilação. Cerca de 20 minutos depois, o carro parou num ferro velho abandonado. Manuela foi empurrada para fora do veículo. Seja esperta, rosnou o tal de Heitor, com a voz agora rouca e sombria. A gente não quer sujar as mãos, mas se a senhora não calar essa boca. Eu não tenho medo da morte, arfou Manuela. Tenho medo é da menina e ter que viver na escuridão. Tiago a empurrou com força, fazendo-a cair de joelhos no chão. Velha, você acha mesmo que a gente liga para essas filosofias baratas? Heitor soltou uma risada gelada. Se ela aparecer, eu queimo aquele prédio inteiro. O Rafael e a tal da Camila vão virar carvão. Então queime, Manuela disse entre os dentes. Enquanto eles viverem, a verdade vive. Basta uma pessoa saber, e vocês irão para o inferno. Tiago levantou a mão para dar um tapa, mas Heitor o impediu. Não. Essa velha não vai morrer fácil. Eles subiram no carro e partiram, deixando a idosa caída no terreno baldio, com sangue escorrendo do joelho e da boca. Mas mesmo assim, Manuela se levantou, segurando o peito, e começou a mancar de volta à cidade. Ela sabia, e não lhe restava muito tempo. Seus pulmões já estavam apodrecendo há muito. Na manhã seguinte, na Feira da Liberdade, o maior mercado de rua de São Paulo, Manuela apareceu como de costume. Usava um lenço sujo na cabeça, um suéter rasgado, e luvas sem dedos. Sentou-se na calçada, perto da barraca de verduras de Dona Teresa, uma mulher gorda e bondosa. Está tossindo feio de novo, hein, senhora, disse Teresa ao ver a velha se engasgar em crises de tosse. Coisa de velho, e Manuela respondeu, evitando o contato visual. Teresa colocou em sua mão um pacotinho de lenços e uma maçã. Daqui a pouco vem um grupo médico voluntário distribuir remédios. Não perca, a senhora precisa de antibiótico. Obrigada, e mais não posso deixar que meu nome vá para nenhuma lista. Manuela balançou a cabeça. Teresa suspirou.
Não sei o que a senhora está escondendo, mas precisa continuar viva. Não, e só preciso viver mais, e uns dias, e Manuela sussurrou. Ela abriu a velha sacola de pano. Dentro, algumas moedas, notas amassadas. O suficiente para comprar xarope para tosse e um pacote de papel higiênico barato. Um grupo de adolescentes apareceu na entrada da feira. Dois rapazes e duas moças vestidos com roupas da moda, óculos escuros, celulares em punho gravando TikTok, rindo alto. Ei, olha ali, gritou a garota de cabelo azul. A bruxa muda está de volta. A velha que geme igual gato morrendo naquele canto todo fim de semana, zombou o rapaz de cabelo espetado. Manuela abaixou a cabeça. As mãos continuavam apertando o saco de pano. Seus lábios tremiam. Ela já estava acostumada com insultos. Mas hoje, eles pareciam mais excitados do que o normal. Vamos filmar isso, gritou o terceiro. Desafio do banho de gelo na mendiga sagrada. Quem tem medo de perder viu. As risadas explodiram. Um deles tirou da mochila um saco de gelo comprado no supermercado próximo. Por favor, e não, e Manuela implorou. Estamos só ajudando a senhora a se refrescar, gritou a de cabelo azul antes de despejar todo o saco de gelo sobre a cabeça dela. O corpo de Manuela tremeu violentamente. A água gelada escorreu por suas costas, desencadeando uma crise de tosse feroz. Ela tossia sem conseguir respirar, agarrando-se ao chão para não cair de costas. Filma o rosto dela, rápido, gritou um dos jovens. Olha que horror, e metade do rosto torto, e ainda tá sangrando. Vai bombar na live, certeza. Algumas pessoas no mercado se viraram para olhar, mas só balançaram a cabeça. Maluca, disse um homem. Deixa os moleques se divertirem. Velha desse jeito devia ficar em casa, concordou uma mulher ao lado. Ninguém se aproximou. Um policial próximo, oficial João Duarte, tomava café. Teresa correu até ele, gritando. Senhor! Tem um grupo atacando uma senhora idosa. O oficial arqueou as sobrancelhas. Qual senhora? Ali na esquina. Estão jogando gelo nela, xingando, filmando. João suspirou. Devem estar fazendo vídeo pro TikTok. Sem arma, sem lesão corporal. Aquela velha, lembro dela e tem histórico psiquiátrico, não tem? O quê? Teresa ficou chocada. Teve denúncia ano passado. Dizia que gritava na rua sobre o escuridão e abrigo de crianças. Deve ser delírio. Ela está doente. Não é louca. Teresa gritou. Mesmo assim, não há base legal para intervir, João deu de ombros, virando-se, continuando a beber seu café. Manuela ainda estava caída ali, encharcada, tossindo sem parar. Uma criança passou e jogou uma casca de banana nela antes de correr. Volta pro cemitério, monstro, gritou um dos adolescentes. Ela não chorou. Apenas apertou o saco de pano contra o peito, murmurando. Não esqueça e não deixe a luz se apagar. No fim da tarde, Manuela cambaleou de volta para a casa de Rafael. Suas roupas ainda estavam molhadas. Ela caiu sentada no degrau da entrada, exausta. Rafael correu e abriu a porta. Meu Deus! Onde a senhora esteve? Está encharcada. Feira, e fui comprar remédio, e encontrei uns demônios jovens. Camila trouxe uma toalha. Fiz uma sopa. Entre logo e tome algo quente. Manuela assentiu com a cabeça, entrou e sentou-se no sofá. Os olhos fundos dela se voltaram para a porta do porão. A Amélia já dormiu? Ainda está lendo gibi, respondeu Camila. Ela é muito quietinha. Manuela suspirou. Rezo para que ela nunca saiba que hoje me chamaram de monstro. Camila segurou a mão dela. Se ela souber, vai se orgulhar. Porque a senhora voltou. Trouxe o remédio. E não desistiu. Rafael sentou-se, a voz mais grave. Não podemos deixar isso continuar.
A senhora tem provas. Temos que agir. Sim, Manuela concordou. E eu sei por onde começar. Onde? Ela abriu a sacola de pano e tirou a caixa de madeira. Colocou-a sobre a mesa. Vou levar isso e de volta ao Carvalho Real. Camila se alarmou. Não. Da última vez, a senhora quase morreu. Dessa vez, e eu vou morrer de verdade, disse Manuela, com os olhos ardendo. Mas vou morrer na porta dele. Para que ele nunca se esqueça e que a luz ainda espera um homem que saiba se arrepender. A noite caiu sobre São Paulo, e os ventos do início do inverno assobiavam pelas esquinas como um lamento distante. Na rua que levava ao Hotel Carvalho Real, Manuela caminhava lentamente, o suéter ensopado agora seco e grudado ao seu corpo magro como um esqueleto. Ela segurava a caixa de madeira contra o peito como se fosse seu último filho. Deixe-me ir com a senhora, e disse Rafael atrás dela, a voz embargada. Não, respondeu Manuela com suavidade. Esse é um caminho que preciso trilhar sozinha. Se eu morrer, que seja no lugar onde a luz foi apagada. Camila se aproximou e segurou sua mão. Pelo menos deixe-me acompanhá-la até o portão. Vou esperar por perto. Se algo acontecer, não deixem que descubram vocês. Se Estela souber que estão me ajudando e vocês também desaparecerão, como as crianças do abrigo. Rafael segurou os ombros dela com força, a voz dolorida. A senhora não é uma guerreira. É uma avó. Não. Manuela o encarou. Sou uma mãe. E minha filha morreu por causa do silêncio. Eu não deixarei Amélia ser engolida pela mesma escuridão. O Hotel Carvalho Real ainda brilhava sob as luzes como na noite de inauguração. Uma festa beneficente acontecia, com o título ironicamente cruel, pelo futuro das crianças em situação de rua. Convidados elegantes entravam, rindo, brindando sob lustres de cristal. Ninguém notou a velha esfarrapada que se aproximava silenciosamente pelo portão lateral. Manuela parou diante da porta giratória de vidro, tirou um pano velho e limpou rapidamente os sapatos gastos, um gesto final de dignidade. Do casaco, retirou um maço de documentos e uma foto da Amélia enrolada num cobertor, segurando uma caixa de leite vazia. Aqueles olhos, e idênticos aos de Juliano Ribeiro. Ela entrou no saguão. O burburinho cessou. Algumas pessoas se viraram, franzindo a testa. Um recepcionista próximo à porta exclamou. Meu Deus, e é ela de novo. Chame a segurança, sussurrou uma mulher de vestido de gala. 2 seguranças vieram correndo. Um deles era Antônio, o mesmo que a havia empurrado nos degraus. Ele franziu o senho. A senhora esqueceu que quase morreu aqui da última vez? Manuela não respondeu. Aproximou-se da recepção e colocou a caixa de madeira sobre o balcão. Preciso falar com Juliano Ribeiro. Antônio rosnou. Ele não atende loucas. Manuela levantou os olhos. Diga a ele, e que eu trouxe a luz dele. Pela última vez. No andar superior, Juliano Ribeiro brindava com os acionistas. O rosto permanecia sereno, elegante, mas o olhar carregava cansaço. Lúcia Mendes, diretora de comunicação, se aproximou apressada e falou baixo em seu ouvido. É ela de novo. A mendiga da outra vez. Apareceu no saguão. Disse que tem algo urgente. Está com uma caixa de madeira. Juliano soltou um suspiro. Mandei-na embora como antes. Não é tão simples, murmurou Lúcia. Ela disse, e que trouxe sua luz. Pela última vez. Juliano ficou imóvel por um segundo. Lúcia continuou. E a caixa parece daquelas usadas para guardar documentos jurídicos. Pode ser algo que não queremos que apareça. Juliano apertou a taça de vinho e a colocou sobre a mesa. Levem-na para a sala privada do 3º andar. Sem deixar a imprensa saber. Lúcia assentiu. Eu cuido disso. Manuela foi escoltada até uma sala de reuniões isolada. A luz branca que descia do teto tornava seu rosto deformado ainda mais pálido.
Juliano entrou e fechou a porta. Entre eles, uma mesa redonda de ébano, vazia exceto pela caixa de madeira. "O que a senhora quer?" perguntou Juliano, com voz fria. "Não sou eu. É a filha do senhor que quer viver", respondeu Manuela, com a voz rouca de tanto tossir. "O nome dela é Amélia." Juliano franziu o senho. "Eu não tenho filha." Sua ex-esposa estava grávida antes de ser forçada a se suicidar. "As provas estão aqui." Ela empurrou a caixa em direção a ele. "O exame de DNA. Fotos. Gravações com confissões de Stella. E um mapa desenhado à mão do porão onde Amélia está vivendo." Juliano não se apressou em abrir. Cruzou os braços e riu com desdém. "A senhora inventou tudo isso por quê? Para me extorquir? Quer ser heroína?" Manuela levantou o queixo. "Não quero dinheiro. Muito menos fama. Só quero luz para aquela menina. Luz suficiente para que ela saiba que é humana. E não uma sombra que sobrevive de leite vencido e respiração sufocada." Juliano permaneceu em silêncio. Ela tirou do bolso uma foto de Amélia sentada na escuridão, olhando diretamente para a câmera. "Esses olhos, e são os seus, Juliano Ribeiro. Se o senhor ainda for humano, vai enxergar isso." Ele pegou a foto. 1 segundo. 2. Sua mão tremia levemente. "Como posso saber que não é tudo forjado?" perguntou, mas sua voz estava mais suave. "Porque Stella sabe que é real. E por isso ela quer me morta. Ontem à noite, 2 capangas quase me mataram num ferro velho." Juliano apertou a foto. Seu olhar tornava-se mais perturbado a cada instante. Manuela falou com firmeza. "Stella não só matou sua esposa. Ela matou dezenas de crianças. Com seringas. Com drogas. Com a indiferença de homens como o senhor, que preferem fechar os olhos para o sangue e as lágrimas." Juliano se levantou de repente. "Já chega." "Não, Juliano." Manuela bateu a mão na mesa. "Se não acredita, queime esses arquivos. Mas lembre-se, a cada noite, terá um sonho onde uma criança o chama de pai e antes de desaparecer para sempre na escuridão." Silêncio. O tic-tac do relógio parecia contar os segundos restantes de uma alma prestes a despertar. Finalmente, Juliano abriu a caixa. Papéis amarelados, gravações, fotos, tudo estava ali. Ele pegou os documentos com as mãos trêmulas, depois olhou para Manuela com os olhos vazios. "Ela, e matou mesmo minha esposa?" "Não apenas matou. Misturou alucinógenos na bebida dela e encenou uma cena de suicídio. Como fez com tantos outros nomes daquela lista." Juliano recuou, encostando-se na parede. "Eu sou um pai?" "Sim." Uma lágrima escorreu pela bochecha dele. "A primeira." Manuela se levantou, aproximou-se e pousou a mão sobre a caixa. "Ainda há tempo, se agir agora. Antes que Stella perceba que estou viva. Antes que Amélia seja descoberta." Juliano assentiu lentamente. "Onde está a menina?" "No porão da casa de Rafael Santos. Número 15, Rua São Bento. O senhor precisa ir. Ainda esta noite." Manuela começou a tossir violentamente. Sangue escorreu pela boca. Ela se segurou na beirada da mesa, tentando não cair. Juliano correu para ampará-la. "A senhora vai ficar bem. Vou levá-la ao hospital." Manuela sorriu fracamente. "Não preciso viver. Só preciso e que a luz brilhe nos olhos de Amélia." Juliano apertou sua mão com força. "Eu vou salvá-la. Eu juro." Ela deixou o hotel em meio a uma garoa gelada. Ninguém a acompanhou. Ninguém soube que, por trás dos portões do Carvalho Real, o coração de uma mãe acabava de apostar sua última vida por uma centelha chamada Amélia. O vento assobiava entre os telhados antigos do cemitério da Consolação, enquanto a noite já dominava o céu.
A cruz de ferro na entrada balançava ao sabor do vento, os buquês de flores artificiais tombavam com cada rajada. No canto mais afastado, numa área esquecida, havia uma cova rasa ainda aberta. No solo frio, Manuela ajoelhava-se, a cabeça baixa, os braços trêmulos abraçando a foto de Amélia que guardava sob a roupa. Ela havia saído do hotel há apenas algumas horas, depois de entregar a caixa de madeira a Juliano. Seu corpo estava exausto. Sabia que cada passo agora poderia ser o último. Mas mesmo assim, ela foi até lá o lugar onde o corpo de sua filha fora cremado por engano, anos atrás. Precisava dizer uma última palavra à filha que Stella lhe roubou dos braços. Minha filha, e Manuela sussurrou. Me perdoa por não ter conseguido te salvar. Mas eu protegi a sua filha. Amélia, e ela ainda vive, ainda respira, ainda me chama de um vovó da luz. O vento soprava mais forte. Os cabelos da senhora se espalhavam ao redor do rosto. Suas mãos trêmulas pousaram a foto no chão, depois ela tirou um lenço e começou a limpar suavemente cada canto da imagem, como se estivesse limpando o rosto da filha. A menina, e é muito parecida com você. Olhos grandes, covinhas, e a única diferença é que ela nunca viu o sol e nunca pôde sair. Um barulho soou ao longe. Manuela se sobressaltou. Levantou a cabeça em direção à estradinha de terra que levava para fora do cemitério. Os faróis de um carro cortaram a escuridão. Um veículo preto parou. Duas silhuetas desceram. Manuela apertou a foto com força e se levantou com dificuldade. Então a velha ainda não morreu. A voz de Tiago Moreira cortou o ar, fria como gelo. Eu te disse, Heitor. Essa bruxa é dura na queda. Heitor Lima cuspiu no chão. Stella não vai gostar disso. Não. Ela foi bem clara. Tiago pegou o celular e abriu uma mensagem de voz. A voz de Stella ecoou. Hoje à noite, esse corpo tem que sumir. Não quero ver sangue, só quero ver o terra. Manuela soltou uma risada seca. Cuidado, rapazes. Essa terra e já enterrou muitas verdades. Cala a boca. Heitor avançou, tirando um pequeno frasco do bolso. Com essa injeção, você vai dormir rapidinho. Sem dor. Não preciso de remédio. Manuela ergueu o rosto, com um brilho estranho nos olhos. Vou morrer pelo que é certo. Não vou morrer por medo. Você acha que é santa? Tiago rosnou. Não. Eu sou mãe. Manuela deu um passo para trás. E minha filha foi enterrada por vocês em algum lugar aqui. Eu vou deitar ao lado dela. Mas antes de fechar os olhos, eu sei que Juliano está a caminho de Amélia. Vocês, e já perderam. Tiago avançou e lhe deu um tapa. Manuela caiu no chão, o sangue escorrendo novamente pelo canto da boca. Mas ela ainda segurava firmemente a fotografia. Enterra logo essa velha. Heitor ordenou. Rápido. Tiago a arrastava como se fosse um saco de lixo. Mas Manuela, de repente, começou a rir alto. Ria como se já não tivesse mais nada a perder. Aquele centro, e vai cair. Vocês acham que eu sou a única que sabe? Estão enganados. Ainda há outros. Cada documento que entreguei a Juliano, e tem 3 cópias. Heitor parou, desconfiado. Está mentindo. Tenta a sorte. Manuela cuspiu sangue, levantando o queixo. Enterra meu corpo. E depois assiste o império da Stella desabar na cabeça de vocês. Tiago hesitou, apavorado. Matar mais não vai resolver. Se Juliano realmente acreditar, então ele vai levar a Stella direto para o tribunal. Manuela completou. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Heitor resmungou. Devíamos ter matado ela da primeira vez. Agora já é tarde. Ela caiu de lado no chão, a respiração irregular. Eu, e não tenho muito tempo de vida, e mais estou em paz, e porque vi a luz, e refletida nos olhos da minha filha. O corpo dela começou a tremer levemente. Os lábios se mexeram, as mãos ainda presas à foto. Tiago murmurou. Ela está realmente morrendo.
Vamos, disse Heitor rapidamente. Deixa ela morrer aqui. Ninguém vai encontrá-la. Os dois desapareceram na escuridão. Manuela ficou para trás, sozinha no cemitério gélido. O vento assobiava entre as lápides. Ela já não conseguia falar, apenas seus olhos ainda miravam o céu escuro, onde nenhuma estrela brilhava. Um farfalhar surgiu por trás dos arbustos. Uma figura apareceu: Marina Gomes, uma mulher que havia trabalhado no abrigo Nossa Senhora, mas que havia fugido 3 anos antes. Ela se aproximou em silêncio e ajoelhou-se ao lado de Manuela. Eu ouvi, e ouvi tudo, Manuela. Manuela abriu os olhos com esforço. Marina, e você, e está viva. Eu sobrevivi. Por sua causa. Por aquilo que disse a minha mãe, pelas cópias que você enviou antes. Marina segurou a mão da senhora. Juliano recebeu a mensagem. Eu entrei em contato com ele. Manuela assentiu levemente. Então, e a luz, e vai alcançá-la. Amélia vai viver, Manuela. Marina sussurrou. Eu prometo. Manuela sorriu, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Ela sussurrou suas últimas palavras. Essa menina, e não pode se tornar o outra sombra. E então, tudo silenciou. Marina permaneceu ao lado dela. O ar pesado cobria o céu inteiro. Mas naquele instante, nos olhos de Marina, havia uma nova luz, a luz de uma promessa que valia uma vida inteira. A garoa caía suavemente sobre os vidros do último andar do Hotel Carvalho Real. No escritório da administração geral, Juliano Ribeiro permanecia imóvel, apertando com força uma foto antiga de uma criança encolhida no canto de uma sala escura, abraçada a uma caixa de leite vazia, os cabelos emaranhados, os olhos negros arregalados pelo medo e desespero. Juliano murmurou como quem perdeu o juízo. Não pode ser, e esses olhos? Ele abriu rapidamente a caixa de madeira deixada por Manuela. Dentro, os documentos estavam organizados com cuidado. No topo, um exame de DNA com resultado positivo de 99,98%, com seu nome e o da criança claramente impressos. Abaixo dos papéis, um mapa desenhado à mão indicava o caminho para o porão de uma casa na rua São Bento. E no fundo, havia um pendrive. Com as mãos trêmulas, Juliano conectou o pendrive no laptop. O arquivo de áudio começou a tocar. A voz grave e cortante de Stella ecoou friamente. Se ela não morrer, eu vou fazê-la viver como se estivesse morta. Mantenha-a trancada no porão. Tape sua boca com a escuridão. Eu não preciso que ela desapareça, eu preciso que ela deixe de ser humana. Não, Juliano recuou, os olhos arregalados. Ele segurou a cabeça e gritou, madrasta. Ela. Lúcia entrou pela porta, assustada. Juliano. O que foi? Você gritou e me assustou. Ele se virou bruscamente. Quem sabe que Dona Manuela morreu? Lúcia ficou atônita. Morreu. Ela saiu daqui há poucas horas. Ela foi caçada pela Stella, Juliano sibilou. E a deixamos morrer sozinha. Lúcia se aproximou e lançou um olhar para o dossiê. Quando seus olhos pousaram na foto da criança, ela estacou. É. Amélia? Meu Deus! Minha filha, Juliano pronunciou cada palavra com firmeza. E minha mãe, a quem chamei de benfeitora, a transformou num espírito vivo aprisionado na escuridão. Você tem provas? Lúcia recuou, o rosto pálido. Tenho tudo. Documentos, gravações, mapa do porão. Se eu não fizer nada agora, não mereço ser chamado de homem, muito menos de pai. Lúcia segurou sua mão. O que você vai fazer? Resgatar minha filha. E a Stella? Ela vai pagar. Por cada crime. O Mercedes preto disparou pela noite chuvosa, cortando as ruas silenciosas de São Paulo. Os postes projetavam luzes difusas sobre o para-brisa. Juliano apertava o volante com força, murmurando. Amélia. Amélia, e espera pelo papai.
Na sua mente, cenas se repetiam como um filme, o olhar da menina, as palavras de Manuela, o áudio aterrorizante de Estela. E então, lembranças da madrasta fazendo caridade, posando com crianças órfãs, sorrindo para as câmeras, tudo era uma máscara. O carro virou na rua São Bento e freou bruscamente diante do número 15. Juliano saiu às pressas e subiu as escadas. Camila abriu a porta, assustada. Quem é você? Juliano Ribeiro. Eu vim buscar minha filha, Amélia. Rafael apareceu, ficando entre os dois. Espere. Como sabe o nome dela? Juliano puxou uma foto e um dossiê, estendendo-os diante deles. Eu sou o pai biológico dela. E estou aqui para consertar meu erro. Camila ficou sem palavras, olhando para Rafael. Será que? Rafael assentiu levemente. Venha comigo. Eles o conduziram até o porão. Diante da pesada porta de ferro, Rafael parou. Ela tem medo de estranhos. Se você assustá-la, ela pode ter convulsões. Juliano assentiu. Eu entendo. A porta se abriu, deixando entrar uma luz fraca no cômodo úmido. Amélia estava sentada num canto, abraçando um ursinho de pelúcia velho, os olhos arregalados e vigilantes. Você é Amélia? Juliano se agachou, mantendo uma certa distância. A menina não respondeu. E a vovó? Ela sussurrou. Juliano apertou o peito, a voz trêmula, vela, e se foi. Mas deixou para o papai e a luz dela. Amélia recuou. O senhor, e quem é? Ele começou a chorar. Sou eu, e seu pai. Amélia. A menina o encarou fixamente. Depois de um longo silêncio, lágrimas escorreram por suas bochechas. A vovó, e disse, e que alguém viria me buscar. Juliano deu passos lentos em direção a ela, de braços abertos. O pai chegou tarde, e mais chegou. Amélia correu para os braços dele, chorando compulsivamente. Juliano a abraçou com força, como se abraçasse de volta metade da alma que havia perdido. Camila, ao lado de Rafael, começou a chorar. Manuela não se sacrificou em vão. Uma semana depois, a imprensa explodiu. Os principais canais de televisão noticiaram. Desmantelada rede de experimentos com crianças em grande escala no abrigo de caridade Nossa Senhora. Diretora Estela Ribeiro é presa. Criança mantida nas sombras por 5 anos é resgatada. Confissão chocante da senhora Manuela Tavares. Na sala de interrogatório da Delegacia de Polícia de São Paulo, Estela estava sentada em frente ao inspetor Marcos Albuquerque, com o rosto inexpressivo. Usava um casaco de pele de raposa e óculos escuros, apesar de não haver mais nenhum brilho de prestígio ao seu redor. Senhora Estela, disse Marcos, colocando um dossiê sobre a mesa. Temos tudo, documentos, gravações, depoimentos de Juliano Ribeiro e Marina Gomes, testemunhas vivas do abrigo Nossa Senhora. Tudo invenção. Estela respondeu com indiferença. Eu não sei de nada. E esta gravação? Marcos ligou o aparelho. Se ela não morrer, eu vou fazer com que viva como morta. Estela fechou os olhos. Vozes podem ser forjadas. E as transferências bancárias das empresas farmacêuticas? As crianças que desapareceram das listas do abrigo? Os prontuários médicos falsificados? Meu advogado está presente? Estela recostou-se na cadeira, com um sorriso sarcástico. Marcos a encarou. A senhora vai a julgamento. E desta vez, ninguém poderá protegê-la. Estela arqueou os lábios. Então veremos, senhor inspetor, e veremos se a sua justiça é mais forte que o dinheiro. Marcos fechou o dossiê. Não é. Mas a luz é mais forte que as trevas. E desta vez, não há para onde fugir. No apartamento de Rafael, Amélia estava sentada no colo de Juliano, comendo um pedaço de bolo. Seus olhos brilhavam ao ver a luz do sol passando pela janela. Papai, o que tem lá fora? Ela perguntou. É o parque. É o céu.
É o lugar onde você vai poder brincar. Eu vou poder estudar? Claro que vai. Ele acariciou a cabeça da filha. O papai já te matriculou numa escola nova. Então, eu sou uma pessoa? Juliano apertou a filha nos braços, com lágrimas caindo em seus cabelos. Você é uma pessoa. É minha filha. É a última luz que sua avó deixou para mim. 11 semanas após o resgate de Amélia, o julgamento de Estela Ribeiro teve início no Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo. Do lado de fora, centenas de manifestantes erguiam faixas e nenhuma luz deve ser construída sobre as lágrimas das crianças. A imprensa se aglomerava, transmitindo tudo ao vivo, cada declaração reverberava em todo o país. Na sala do tribunal, Estela surgiu ainda usando um casaco de pele bege, cabeça erguida como uma dama que não aceita perder. Mais diferente de antes, desta vez não havia fotógrafos pedindo retratos, apenas olhares indignados e cheios de desprezo. O juiz Pedro Souza ocupava o assento central, com voz firme. Caso número 493, julgamento da réu Estela Ribeiro pelos crimes de envenenamento premeditado, abuso e tortura de menores, falsificação de cenas de crime, coação e tentativa de homicídio em massa. Iniciamos. A promotora Larissa Teixeira avançou, com o olhar decidido. Excelência, a réu Estela Ribeiro foi por muito tempo exaltada como símbolo da caridade, uma mulher que supostamente cuidava de centenas de crianças órfãs. Mas por trás da máscara humanitária havia um sistema cruel, onde crianças eram transformadas em cobaias para empresas farmacêuticas, e mães eram assassinadas ou levadas à loucura para serem silenciadas. Temos documentos, testemunhas e gravações. E acima de tudo, temos a luz que sobreviveu. Juliano se levantou e levou Amélia até o centro da sala. O tribunal ficou em completo silêncio. A menina, pequena, cabelos longos, vestindo um vestido azul e segurando um urso de pelúcia surrado nas mãos. Ao olhar para Estela, estremeceu. Papai, e ela é a mulher do meu pesadelo. Juliano apertou sua mão. Está tudo bem. O papai está aqui. Larissa assentiu e falou em voz alta. Excelência, esta é Amélia Ribeiro. A única sobrevivente do abrigo Nossa Senhora. Mantida nas sombras por 5 anos, sem escola, sem atendimento médico, sem identidade. E hoje, ela está aqui e para dizer ao mundo inteiro que a verdade não pode ser enterrada. Estela semicerrava os olhos, sorrindo com frieza. Essa criança não tem nenhuma prova além de um nome. Juliano avançou, apresentando o exame de DNA, fotos antigas, gravações. Ela é minha filha biológica. A mãe dela, minha ex-esposa, tentou denunciar o abrigo. E a senhora ordenou a morte dela. A sua voz está gravada. Quer ouvir de novo? Estela suspirou. Não admito nada. Nesse momento, Larissa assentiu. Chamamos a próxima testemunha, de Marina Gomes, ex-enfermeira do abrigo, que fugiu há 3 anos. Marina subiu ao púlpito. Vi crianças sendo injetadas com drogas que causavam insônia, perda de controle neurológico. Algumas gritavam como animais. A réu assinava os documentos dos testes, recebia dinheiro do Instituto de Pesquisas Biológicas Naturais. O nome dela está em todas as transações. O juiz assentiu, voltando-se para Estela. Tem algo a declarar em sua defesa? Estela ficou em silêncio. 1 minuto. Então levantou a cabeça e falou com clareza. Tenho. Eu admito. A sala explodiu em reações. Ela continuou, olhando para frente, sem emoção, escolhi órfãos porque não tem quem os proteja. Colaborei com a indústria farmacêutica por causa do financiamento. Eliminei quem me contrariava porque eram fracos. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Pedro bateu o martelo. A senhora está confessando seus crimes? Não. Só estou confessando a verdade. Pedro declarou com voz fria, sendo assim, eu declaro, Estela Ribeiro está condenada à prisão perpétua, sem direito a indulto. Será recolhida ao Presídio Feminino de Segurança Especial de Tatuapé.
Todos os seus títulos estão revogados, seus bens, congelados. Estela sorriu com desdém. Podem me enterrar, e mais a minha luz já brilhou para sempre na história da caridade brasileira. Juliano se aproximou, os olhos marejados, e sussurrou, não. A sua luz veio do fogo que queimou os corpos dos outros. Estela o encarou pela última vez. Você não se parece em nada com seu pai, Juliano. Ele respondeu, porque eu sou o pai da Amélia. Um mês depois. No Parque da Luz, em São Paulo, Juliano organizou a cerimônia de lançamento da organização sem fins lucrativos chamada Luz de Manuela. Objetivo: proteger crianças abandonadas, buscar desaparecidos, e restaurar a dignidade das vítimas apagadas do sistema. Centenas de pessoas compareceram. Camila, Rafael, Marina, e até o inspetor Marcos estavam presentes. Amélia usava um vestido branco e estava sentada na primeira fila. Juliano subiu ao palco para discursar, segurando uma grande fotografia. Esta é Dona Manuela Tavares, disse ele, com a voz embargada. Ela foi chamada de mendiga, levaram água gelada à sua cabeça, disseram que era louca. Mas foi ela quem salvou uma alma das trevas. E com os últimos suspiros de vida, ela me deu a mim, que fui um homem indiferente à chance de ser pai. Ele ergueu a foto de Manuela. Ela não precisa de estátuas. Nem de homenagens. Ela só precisa que a gente não a esqueça. O público ficou em silêncio absoluto. Amélia se levantou e pegou o microfone. A vovó Manuela dizia que a luz é algo que a gente tem que segurar com as duas mãos. Agora eu quero segurar essa luz. Por todas as crianças que não tiveram tempo de viver. Aplausos estrondosos ecoaram por todo o parque. Naquele mesmo dia, após a cerimônia, Juliano levou Amélia ao cemitério da Consolação. O túmulo de Manuela estava em seu canto antigo, onde ela deu seu último suspiro. Uma lápide nova havia sido colocada, com palavras simples, mas que silenciavam quem as lia. Ela foi chamada de pedinte, mas salvou uma alma com toda a parte ensanguentada da sua vida. Amélia colocou seu velho ursinho de pelúcia ao lado da lápide. Vovó, eu já vi o sol. Já fui para a escola. Tenho amigos. E vou contar para eles sobre a senhora. Juliano segurou a mão da filha. Eu também vou contar. Contar para o mundo inteiro. Pai e filha permaneceram ali, sob o pôr do sol dourado, suas sombras se alongando sobre o túmulo daquela mulher velha, que um dia foi tratada como pó, mas que fez o que toda uma sociedade esqueceu. Guardou a luz. Mesmo que fosse a última. A história é um lembrete profundo de que, às vezes, a luz não vem dos ricos ou poderosos, mas das pessoas pequenas, silenciosas e corajosas como Manuela. Mesmo desprezada, ela persistiu em proteger a verdade e a compaixão. Em um mundo cheio de mentiras, basta uma pessoa disposta a se levantar, a se sacrificar, para que a justiça volte a brilhar. A lição é clara, e nunca subestime a bondade, ela pode ser a única coisa capaz de salvar uma alma da escuridão eterna. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.